Ok, gente, vamos dar continuidade aqui ao nosso segundo vídeo, continuando, né, a nossa aula. O outro meio exterior, externo, pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são os sacramentos. Então nós vimos no vídeo anterior a importância da palavra de Deus e como nós devemos tirar proveito dela. E os sacramentos? Bom, aqui na pergunta 91, ou a resposta a essa pergunta do breve catecismo diz assim: os sacramentos tornam-se meios eficazes para a salvação, não por alguma virtude que eles ou aqueles que os ministram tenham, mas somente pela bênção de Cristo e pela obra do seu Espírito naqueles que pela fé os recebem. Então, os sacramentos, e o sacramento aqui é uma palavra teológica para as ordenanças que Cristo deixou para a sua igreja, que são duas, o batismo e a ceia do Senhor, pelo menos as ordenanças do Novo Testamento, né? Do Antigo Testamento eram duas também, que eram a circuncisão e a Páscoa. Então os sacramentos, eles se tornam meios eficazes para a sua salvação. Não é porque eles têm poder em si como se fossem amuletos poderosos, não. Não é também porque os pastores que ministram eles são homens poderosos, com uma fé especial, que quando eles oram, aqueles sacramentos eles se tornam meios que transformam a vida das pessoas. Não é por causa disso, mas por causa da bênção de Cristo e pela obra do Espírito Santo na vida daqueles crentes que recebem esses sacramentos. Então, como é que eles vão se tornar meios eficazes? Porque Cristo deu à igreja e abençoou. E quando o crente ele faz uso de maneira correta dos sacramentos, ele vai receber essa bênção. E o Espírito Santo é quem vai cuidar em aplicar os benefícios desses sacramentos na vida do crente. Bom, veja só aqui. Um sacramento, ele é uma santa ordenança instituída por Cristo, na qual, por sinais sensíveis, Cristo e as bênçãos do novo pacto são representados, selados e aplicados aos crentes. Aqui é a resposta à pergunta 92 do breve catecismo. Então aqui está definindo o sacramento. O que é sacramento? Então, ela biblicamente é uma santa ordenança porque é uma ordem de Cristo e é uma ordem para a igreja fazer algo que é santificado, é sagrado, né? Tem um significado sagrado. Foi instituído por Cristo, não por homens, por igrejas. Está na Bíblia, quando Cristo instituiu. Vocês podem ler depois os textos aí, né? E essa santa ordenança instituída por Cristo, nela, por meio de sinais sensíveis ou sinais que você pode sentir em você, Cristo e as bênçãos do novo pacto ou da nova aliança vão ser representados para você, vão selar você em relação àquilo que eles estão significando e vão aplicar à sua vida aqueles benefícios, ok? Então, os sinais sensíveis são os símbolos, né, que são utilizados, como no batismo, a água derramada na sua cabeça. E enquanto o ministro ali, ele profere as palavras que batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então isso é simbólico, isso é sensível, porque você ouve e você sente a água. E o que significa isso? Aquilo ali, então, que está sendo representado, ele está indicando que você já recebeu, né, a bênção que é a realidade. Aquilo ali é o símbolo da realidade. Então, quando a pessoa recebe a água do batismo, por exemplo, a pessoa ela está ali
vendo a representação, né, naquele ritual de algo que Deus fez na vida dela espiritualmente, né? Também aquele ritual, ele sela a pessoa como quem pertence ao Senhor, dá garantias de que o que o Deus prometeu e o que a pessoa está recebendo pela fé, aquilo ali Deus vai cumprir. E aplica, né, as virtudes, no sentido de que aquilo que Deus ele pede para a pessoa fazer e a pessoa está fazendo uso, né, por exemplo, batizando-se ou tomando a ceia do Senhor, então aquilo ali vai estar sendo uma forma de ensinar ao crente que o que Deus fez na vida dele, ele vai continuar fazendo e a pessoa deve continuar crescendo nesse caminho, né, de aprendizado. Então, os sacramentos eles têm esse objetivo, né, de demonstrar de forma aqui sensível, né, de forma a você sentir quando você recebe a água do batismo ou come ou bebe o pão e o vinho, você está ali pensando de uma forma, como é que eu posso dizer aqui, dramatizada, né? Como é que Deus te salvou, como é que Ele está te salvando. Você não só está ouvindo, você está percebendo, né, como é que Deus opera a salvação na sua vida. Né? Só que de forma simbólica, não real. Né? Não é a água que perdoa os pecados. É o Espírito Santo quem nos regenera e é Deus quem nos perdoa. Não é o pão nem o vinho que nos santifica ou nos torna participantes das bênçãos eternas, mas é o que eles representam, que é Jesus que deu a vida por nós. Então, quando eu como e eu bebo, isso simboliza que eu estou me alimentando da própria comunhão com Cristo e da obra salvadora de Cristo que Ele realizou por mim, tá? Bom, os sacramentos do Novo Testamento, eles são o batismo e a ceia do Senhor. Depois vocês vão dar uma olhada nessas passagens aqui. A Igreja Católica, ela tem 7 sacramentos, 7 ordenanças, mas a Bíblia ela só fala de 2, né, que é o batismo e a ceia do Senhor. São ordens de Cristo para a sua igreja até que Ele volte na sua segunda vinda, tá? Então a igreja deve fazer isso, o crente deve se batizar, né, e o crente deve participar da Santa Ceia. Bom, vamos falar sobre o batismo aqui. O batismo ele é o sacramento no qual o lavar com água no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele significa e sela a nossa união com Cristo, a participação das bênçãos do Pacto da Graça e também o nosso compromisso de pertencermos ao Senhor. Então, o batismo, rapidamente aqui, resumidamente, o que significa o batismo? É um sacramento, ou seja, uma ordenança, no qual aquele lavar com água entenda-se aqui como simbólico, viu gente? Não é que vai pegar água e saboar e lavar a pessoa no batismo, não. Mas é porque a água ela é símbolo de pureza, de limpeza, ela é usada para lavar as coisas, né, na nossa vida. Então é um símbolo muito bom de tirar sujeira, de tirar impureza, e é um símbolo que pode muito bem ser utilizado como Deus utilizou, como Jesus utilizou, né, em relação ao que Ele faz com os pecadores. Pecadores mortos em delitos e pecados, culpados, condenados ao inferno. Então, quando essa pessoa conheceu Jesus e abraçou a fé em Jesus, se arrependendo dos seus pecados, o Espírito Santo regenerou ela, né, senão ela não poderia ter crido, regenerou, Deus justificou, uma vez que Deus perdoou os seus pecados, e Deus deu uma nova condição agora, a pessoa é filha de Deus, entra para a família de Deus, com todas as suas bênçãos, então é uma vida nova, quer dizer, aquela vida de pecado, culpado, foi limpa, foi levada por Jesus lá na cruz e Deus perdoou. Então, a água aqui do batismo, ela simboliza aquilo que o Espírito Santo ele faz na vida da gente. Ele dá uma vida nova, ele nos dá um coração novo, ele nos dá uma disposição nova.
por meio da obra de Jesus. Então o batismo ele significa e sela a nossa união com Cristo. Ele significa que nós estamos unidos a Cristo agora que fomos lavados. Ele sela porque é um selo de garantia. A pessoa que está recebendo o batismo, ela está recebendo um selo de garantia de que o que Deus prometeu fazer na vida dela, Ele vai fazer. A garantia quem deu foi o próprio Senhor, porque foi Ele quem mandou batizar aqueles que crescem nele. Então, por quê? Porque quando a pessoa não só ouve na palavra que ela é salva, mas ela recebe o batismo, né, esse ritual dramático, de dramatização, né, ele está percebendo, né, de uma forma diferente que Deus ele prometeu salvá-lo e ele vai cumprir. Então ele é ele significa a nossa salvação e união com Cristo, ele sela a nossa salvação e união com Cristo e também a nossa participação dos pactos da graça. Então, é a partir do batismo que a pessoa ela começa a também se apropriar de uma nova posição. A posição antes do batismo é aquela que é a pessoa que ainda não tinha um compromisso com Deus. Depois do batismo, ela passa a ser uma pessoa reconhecida e oficialmente, né, todos veem que agora ela tem um compromisso com Deus. E ela passa a fazer parte do hall de membros da Igreja Visível e aí ela passa a ter assim, os direitos de um membro da Igreja Visível de Cristo. E aí ela passa a usufruir desses meios, né, dessa liberdade e também das obrigações, né? E isso é depois que ela batiza, porque enquanto ela duvida do batismo, ela não quer receber o batismo, ela está indo contra o Senhor e o Senhor não vai abençoar ela. E o batismo lembra que a pessoa também tem um compromisso de pertencer ao Senhor. Então quando a pessoa está sendo batizada, ela está ali se lembrando de que agora a vida dela mudou. O Senhor dela agora não é mais a carne, não é o mundo, não é o diabo que cegava ela, o Senhor dela é Jesus. Ela agora é serva de Jesus, ela passa a obedecer ao Senhor Jesus, a palavra de Deus, ela passa agora a ser um crente, a ter uma vida nova na sociedade, na família, onde quer que ela esteja, e para ela mesmo, ela se convence de que o que Deus fez na vida dela é verdade, porque é uma realidade, é um compromisso que ela tem. O batismo marca um compromisso com Deus. E assim, queridos, nós podemos dar esse resumo, né, sobre o sacramento do batismo. E aqui eu prossigo falando algo mais sobre o batismo, é que a quem nós devemos batizar? Quem não deve ser batizado? Então, aqui o catecismo, breve catecismo, ele diz que o batismo ele não deve ser batizado quem está fora da igreja visível, enquanto essa pessoa não professar sua fé em Cristo e obediência a Ele. Então, quer dizer, não é porque a pessoa vai para a igreja que está garantida a salvação dela, não. Mas, por outro lado, aqueles que não querem fazer parte de uma igreja visível, para ali ter um compromisso, para ali ouvir a palavra, para ali ser edificado e edificar os outros com os dons que Deus deu para ele. E se a pessoa não quer ir para a igreja e quer dizer que é crente, então ela está indo contra as Escrituras. Porque as Escrituras dizem que o povo de Deus deve congregar. Então, enquanto alguém, mesmo que ela se diga crente, ela não quer compromisso com a igreja de Cristo, a igreja visível, nós não podemos batizá-la porque subentende que a pessoa ela ainda não entendeu o que é ser um crente compromissado com Cristo. Porque a palavra de Deus diz que as pessoas que são salvas e que são batizadas devem congregar. Certo, gente? Outra coisa. Mesmo que a pessoa agora, então ela diga ser crente e vá para a igreja. Mas se na boca dela ela não confirma o que ela diz que crê, ou seja, às vezes o que ela fala no dia a dia, o palavreado, até vai contra
Então a gente tem que colocar em dúvida e segurar mais um pouco para não batizar a pessoa, porque senão a gente pode estar precipitando. E enquanto a pessoa também não tem demonstrado obediência à palavra de Deus, uma vida, digamos que a vida não mudou muito. A pessoa diz que crê, vai até para a igreja, quer se batizar, mas gosta de coisa do mundo, né? Gosta de estar andando com gente descrente e não gosta de estar andando com os crentes, e palavreado errado aí, o comportamento duvidoso, né? Anda errado nos negócios e aí vai. Então, essa pessoa não pode ser batizada, porque subentende que ela ainda não crê e não se submete à palavra. E aí pode ser que ela nem salva seja, né? Então, a pessoa, para ser batizada, no mínimo, ela tem que professar arrependimento dos seus pecados, fé em Jesus, tem que estar já fazendo uso desses meios exteriores, ou seja, os meios de graça, como ela tem que gostar de ouvir a palavra, ler a palavra, ela tem que desejar se batizar, ela tem que estar indo para a igreja, mostrando que ela quer compromisso com Deus, com a igreja do Senhor Jesus, ela está procurando mudar a sua vida, ela concorda com Deus que as coisas erradas têm que ser mudadas, está providenciando meios e buscando na graça de Deus meios e nos irmãos, na liderança da igreja para mudar. E aí isso indica que ela está no caminho certo, tá? E aí por aí que a gente vai analisando a pessoa para batizá-la. Mas enquanto isso não acontecer, não pode ser batizada. Um outro detalhe aqui é quanto aos filhos dos crentes. Os filhos dos membros da igreja visível, eles devem ser batizados, os filhos pequenos. Só que esse vai ser um assunto para a próxima aula, tá bom? Vamos encerrar a aula aqui, e aí você tem um tempinho aí para pensar um pouco, reler os textos e formular suas perguntas e enviar para mim, tá? Para a gente conversar um pouco mais, ok? Então até a próxima.